palestrantes, e a gente vai fazer as apresentações dos dois. Já começou a nova gravação, viu? Pode começar. Ok. Então, gostaria inicialmente de dar as boas-vindas, né, a todos que estão presentes aqui no nosso workshop de tecnologia limpa, né? Iniciar agradecendo, né, o trabalho exaustivo da equipe de organização desse evento, né? Aí na pessoa da professora Elizabeth Pastiche, que coordenou aí um grupo de professores e de alunos, né, que tão bem construíram esse evento, mesmo de forma remota. Nós estamos aí com mais de 500 inscritos, né? Então, isso é um número fantástico aí para um evento que está sendo feito de forma remota. Agradecer a confiança, né, dos outros professores das outras universidades que organizaram esse evento antes da gente, na pessoa do professor Eduardo, né, da UFMG, e dar os parabéns já a todos, né, por estarmos aqui nesse evento. Bom, se esse evento fosse presencial, vocês estariam agora na cidade de Caruaru, né? Como o Beto já disse aí, a princesinha do Agreste, né? Conhecida pela sua pujança econômica, mas também cultural, né? Estamos aí organizando todos os anos, né? O maior São João do mundo, né? E agradecemos também a nossa co-irmã Campina Grande por estar organizando o maior São João do Brasil. Então, a gente não tem mais essa discussão, né? Campina Grande realmente organiza o maior São João do Brasil e Caruaru organiza o maior São João do mundo, ok? Bom, estamos na capital do forró aqui, né? Cerca de 1 milhão de pessoas passam aqui no mês de junho, como Beth disse, né? E se vocês estivessem de forma presencial, é claro que a gente iria convidar vocês para conhecer o Pátio do Forró, né? Pátio Luiz Gonzaga, em homenagem ao nosso grande poeta, né, popular Luiz Gonzaga. Conhecer o Alto do Moura, como o Beth disse, né, onde tem a casa do mestre Vitalino, né, o nosso maior mestre aqui de figuras de barro, né? Conhecer o maior centro de arte figurativa das Américas, que é o Alto do Moura, né? Conhecer o Parque João Vasconcelos Sobrinho, que é a nossa unidade de conservação permanente, um requinte de Mata Atlântica e de Caatinga que se entrelaçam, né? E conhecer o nosso campus, como disse Beth, né? O campus que agora é senhor de idade, que completou 18 anos, né? Abraça aí 7 programas de pós-graduação e é uma grande vitória aí para a Universidade Federal de Pernambuco ter esse campus aí, trazendo a oportunidade para os nossos alunos, como disse Beth, realizando sonhos, né? E também apresentar, se vocês estivessem de forma, né, presencial também, o nosso grupo de pesquisa, né? Vou puxar minha sardinha aqui, o nosso Gama, que é um grupo de pesquisa que trabalha em conjunto com outros laboratórios, o LEA, como o Beth já apresentou, mas o Laboratório de Química, o Laboratório de Engenharia da Sustentabilidade, e vem desenvolvendo várias pesquisas na área de sustentabilidade ambiental. Então, sejam muito bem-vindos. Eu queria, então, agora começar apresentando os nossos palestrantes, né, dessa mesa de água, né, do tema do eixo água. Então, começar apresentando o professor Dr. Alfredo Ribeiro Neto. Ele possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Piauí, em 1998. É mestre em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos pela Universidade de Brasília, em 2001. E doutorado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2006, né? Tem experiência na área da engenharia civil, com ênfase em hidrologia e recursos hídricos, atuando principalmente nos seguintes temas: simulação hidrológica, sistemas de informações geográficas e sensoriamento remoto. Desenvolve pesquisas envolvendo avaliação de impactos de mudanças do clima sobre os recursos hídricos, assim como medidas de gestão adaptativa dos recursos hídricos para enfrentamento dessas mudanças de clima. Em estudos de extremos climáticos, desenvolve atividades em modelagem hidrológica e hidrodinâmica em sistemas de rios, visando a avaliação e controle de enchentes ribeirinhas. E, por outro lado, investiga o uso de dados in situ e de sensoriamento remoto na avaliação de secas no Nordeste do Brasil. Desenvolve estudos com produtos de satélites obtidos com sensores ópticos e radar em reservatórios de abastecimento de água no Nordeste do Brasil. Desde 2021, é coordenador do mestrado profissional em Gestão de Regulação de Recursos Hídricos no Polo UFPE, né? Mestrado do qual ele é o meu chefe, é o coordenador, eu sou o vice-coordenador desse programa, um programa nacional em rede, né, que envolve
quase todos os estados brasileiros, só temos 4 de fora, mas vai entrar esse ano, né? É uma meta nossa, é um programa que é financiado pela Agência Nacional de Águas, né? Mestrado profissional gratuito e aberto para todos os estudantes do Brasil poderem fazer essa capacitação continuada aí na área de gestão de recursos hídricos. Então, agora gostaria também de aproveitar a oportunidade e apresentar o nosso outro palestrante, é o Dr. Robertson Valério de Paiva Fonte Júnior, é gestor de apoio institucional da Agência Pernambucana de Águas e Clima, APAC, possui graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, é mestre em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, manejo integrado de águas e solo, modelagem hidrológica e de águas subterrâneas em vale aluviais de Bacia do Semiárido, com estágio no Laboratório Nacional da Engenharia Civil de Lisboa, LINEC, em Portugal, é doutor em Engenharia Agrícola pela UFRPE, trabalhando com manejo integrado de água e solo, estudos em modelagem hidrológica para gestão em bacias, tem pós-doutorado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco em modelagem hidrológica e dinâmica de carbono em regiões semiáridas, foi professor substituto da Universidade Federal Rural de Pernambuco no Departamento de Engenharia Agrícola e atualmente Robertson atua lá na nossa Agência Pernambucana de Águas e Climas. Então, feito essas devidas apresentações dos nossos 2 palestrantes, né? Nós gostaríamos de, inicialmente, convidar o nosso professor, o primeiro palestrante, o professor Alfredo Ribeiro, dizendo que a nossa palestra aqui no Eixo Água vai ser sobre os desafios, né, da gestão de recursos hídricos frente aos eventos extremos em função das mudanças climáticas, né? E pelo currículo dos 2 palestrantes, a gente vê que os 2 têm bastante experiência e vai poder trazer muitas informações relevantes para a gente sobre esse tema tão atual, né, que vem trazendo tantas tragédias, não só no Brasil, como aí os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul que passaram por isso, mas também tragédias do outro lado da moeda, que é a tragédia da seca, né, que assola vários estados aqui do Nordeste, como também outras tragédias de eventos climáticos extremos que assolaram outros países. Recentemente, há uma semana atrás, tivemos os problemas na Espanha, né, que causou tantos problemas ali naquela região da Europa. Então, é um problema global, um problema mundial, e a gente vai discutir aqui como é que a gente consegue enfrentar esses desafios e como é que a gente, principalmente, consegue se adaptar a essa nova realidade, né, frente aos impactos que cada vez se assevera mais no nosso planeta. Então, sem mais delongas, né, gostaria, então, de convidar o professor Alfredo Ribeiro Neto para que ele possa fazer a sua apresentação. Professor, o senhor tem aí 30 minutinhos, né, para fazer sua apresentação e depois a gente abre os microfones para Robertson e logo mais a gente faz, então, a abertura para perguntas que os participantes aqui nessa sala estejam interessados. Então, professor Alfredo, pode ficar à vontade. Tá bem. Você me ouve bem, né? Vimos bem, com certeza. Tá. Então, bom dia a todos os presentes. Antes de mais nada, agradecer o convite, professor Gilson. É uma satisfação poder participar do evento. E um abraço também a Robertson. Bem, vou tentar aqui compartilhar. Parece que já teve bronca, né? Aqui no começo. Esse Teams, eu não uso muito esse negócio. Aí, a gente da Federal não está acostumado muito com ele. A gente usa mais o Meet, né? O Meet a gente domina. Mas está aí, está compartilhado. Está ótimo, pronto. Já apareceu. Está ótimo. Compartilhado, excelente. Só anda um pouquinho. Passando? Está passando, está ótimo. Tá bem. Ótimo, Alfredo. Fique à vontade, viu? Você Beleza. tem 30 minutos aí. Então, é porque a questão do tema é que ele acaba, como é muito abrangente, a gente tem que fazer escolhas, né? Fazer alguns recortes para, bem, né, trazer aqui para a conversa e para a discussão. Eu vou tentar seguir uma linha aqui de algumas evidências, né?
detecção das mudanças do clima, para em seguida abordar um tripé que eu acho que é importante, né, do impacto, adaptação e vulnerabilidade, e finalizar aí com algumas ferramentas que podem ser utilizadas para o estudo da mudança do clima, com foco, né, nos recursos hídricos, que é o que interessa para a gente aqui. Então, eu sempre acho interessante, né, mesmo importante, a gente olhar um pouco para a detecção de mudanças do clima, né? Inclusive, às vezes se coloca uma pergunta, né, se alguém acredita acredita ou não, né, na mudança do clima. Aqui eu acho que é importante a gente trazer para uma discussão que não é uma questão de fé, né? Aqui a gente não está tratando de questão religiosa ou questão de fé para se acreditar ou não. Ou a gente tem base científica, base física, ou não dá para seguir adiante com o tema. Eu acho que é isso que é o importante quando, né, a gente vai começar a falar de mudança do clima, e em especial aqui para esse aspecto da detecção, né, das mudanças. Tá? Isso o próprio IPCC já aborda, né, e já traz esse elemento, né, para dentro do conjunto de tudo que é tratado dentro dos relatórios, por exemplo, né? Então, esse processo vai demonstrar que o clima mudou em algum sentido. Aqui, no caso, vai usar, né, base estatística para isso. No entanto, não está, por enquanto, preocupado com a razão para essa mudança, né, ou com a forçante que deu origem a essa mudança. O mais importante aqui é a gente ter elementos que possam identificar essa mudança, seja por meio da compressão física ou pelos modelos climáticos também. Uma iniciativa lá da Agência Espacial Europeia vai trazer contribuição para isso, né, para a detecção. Eles chamam de variáveis climáticas essenciais. Eles elegeram 54 variáveis e vai monitorar essas 54 variáveis no sentido de identificar, de fato, a alteração. Então, a gente está fazendo ali uma identificação da mudança do comportamento das variáveis que caracterizam o clima no planeta. Atualmente ela está com essas 54, mas isso altera, né, permanentemente. Isso aí vai aumentando esse número. E uma coisa importante é que, bem, grande parte disso vai ser por meio de sensoriamento remoto, né, medições por satélite, que eu vou abordar lá no final também. Bem, algumas características, né, dessas variáveis, das SCVs, traz aqui, por exemplo, a relevância, né, a variável crítica para caracterizar o sistema climático. Obviamente, ela tem que ter essa importância e de fato, fazer a representação de algum aspecto do sistema climático. Ela tem que ser viável, né, do ponto de vista de observar a variável em escala global. E daí uma boa relação, digamos, com sensoriamento remoto, uma vez que o sensoriamento remoto permite ter essa abrangência global, né? E custo-benefício, os dados devem ser acessíveis, né, aproveitando sempre que possível conjuntos de dados históricos. Aí, novamente, as agências espaciais, na grande maioria das vezes, tornam disponíveis esses dados, né, das missões de sensoriamento remoto. E quando não é por sensoriamento remoto, a gente tem o envolvimento aí de utilização de modelos, seja modelos climáticos ou modelos de superfície, que também tem uma abrangência global. Hoje em dia, nosso desafio, né, é muito mais saber como lidar com essa grande quantidade de dados. Daí a importância, né, da inteligência artificial, de mineração de dados, né,
linguagens de programação que permitam, de fato, trabalhar com uma grande massa de dados. Acho que hoje esse é um dos maiores desafios nossos. Esse esquema mostra como que os diferentes componentes do sistema terrestre é dividido, né? Então, aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar um contador. Então, aqui tem os componentes, né? Cada círculo desse vai ser uma variável, mas a gente vê que tem diferentes representações, né? Por cores, pelos ícones. Então, a gente vai ter variáveis na atmosfera, no oceano, na criosfera e na biosfera aqui. E no que se refere aqui ao nosso interesse, então a gente está aqui restrito à hidrosfera, né? As variáveis aqui que afetam recursos hídricos, a gente vai ter vazão, água subterrânea, evapotranspiração, umidade do solo, precipitação. Pode ter mais que isso também, né? Mas digamos que isso é o básico e a gente consegue fazer bastante coisa com isso. Então, olhar para essas variáveis vai começar a identificar onde é que tem alteração, né? E quanto mais extensa essa série, obviamente, melhor. Ainda no tema aqui das mudanças que são detectadas, isso é o resultado da avaliação do relatório, do mais recente relatório, né, do IPCC, o R6 de 2022. Isso me chamou a atenção porque traz alguns elementos específicos para o Nordeste, né? Isso aqui é um recorte da sub-região da América Central e América do Sul. Mas quando pega aqui o Nordeste da América do Sul, obviamente vai cair no Nordeste do Brasil. E lá eles trazem elementos que são bem particulares nossos, né? Então aqui traz a mudança média da área atingida por seca, né? No período de 2010 a 2019, se comparado com 50 a 59, e aí, bem, aí vai ter, de forma bem clara, o aumento aqui do percentual, né, da área atingida por seca. E alguns números, assim, específicos, que também está lá no relatório do IPCC, então, aumento na duração de eventos de seca. Aí sempre vai trazer uma terminologia associada à estatística, né? Então, aqui tem uma autoconfiança na duração dos eventos de seca. A seca de 2012 foi responsável pela redução de 99% na produção de milho em Pernambuco. Então, esse ano de 2012 foi, na verdade, o início de um período mais extenso de seca, durou aí entre 6 e 7 anos, a depender da região no Nordeste, né? Um aspecto aqui preocupante, né, que é o aumento da suscetibilidade da desertificação, né? Se a gente considerar que o aumento, né, dessa duração e da frequência dos eventos de seca associado com o manejo do solo, isso vai levar a um aumento de suscetibilidade à desertificação. A gente está passando agora por uma atualização, né, do Plano Nacional de Combate à Desertificação e não dá para, né, separar essa discussão, né, da desertificação e da mudança do clima. E no Nordeste, 70 mil quilômetros quadrados atinge um ponto em que a agricultura não é mais possível. Então, aqui a gente joga esses números e se chama a atenção um número ou outro, a vantagem disso é a gente poder ir no relatório do IPCC, que ele é totalmente baseado em publicações que são feitas no período que leva para a sua construção. E lá vai ter a publicação que traz essa informação. Então, o próprio Gilson comentou aí, né, dos casos recentes e que mostram já, né, os impactos das mudanças. Então, esses casos a gente pode usar como uma mudança detectada, né? Uma vez que há aqui o aumento da duração e da frequência dos eventos,
fica bastante evidente essa relação. Acho que uma coisa que é bastante discutida é sobre, por exemplo, a existência de eventos extremos desde sempre, né? De fato, o planeta sempre teve eventos extremos. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de lado é a frequência com que isso está acontecendo, né? Na própria tela anterior, já se falava disso, né? Então, se a gente consegue, por meio de técnicas estatísticas, demonstrar o aumento dessa frequência, a duração, é uma forma também de detecção Eu vou da botar aqui só para mudança. vocês ouvirem, tá? Para ver a gente fazer uma tentativa ali. Acho que está vazando um áudio. Esforço. Quem tiver, por favor, com o microfone ligado, poderia desligar para a gente ficar só com o microfone do palestrante, ok? Agradeço. Então, me chamou a atenção aqui, bem, a gente está passando, a Amazônia em específico, está passando por 2 anos seguidos, né, de seca. 2023 também foi bem severo e meio que 2024 é uma continuidade do que aconteceu em 2023. E se a gente olha para o Brasil como um todo, o CEMADEM está com um trabalho bem importante, relevante, sobre essa seca de 2024. Porque é engraçado isso, né? Eu pelo menos não tinha essa percepção de olhar para o Brasil inteiro e dizer que o país está passando por uma ocorrência de seca, né? Em geral, a gente olhava ou para a Amazônia, ou para o Nordeste, ou para o sul do país, Sudeste, enfim, e dizia que aquela região específica estava passando por um período de seca. Até porque os sistemas climáticos são diferentes né, isso vai impactar de forma diferente cada região. Mas o que a gente está vendo em 2024 uma ocorrência generalizada, quase, eu diria, desse episódio de seca. E esse trabalho do CEMADEM ele faz essa avaliação, né, de indicar aí como a seca mais extensiva desde 1950. Isso, bem, é uma informação da situação atual, mas não passamos ainda por esse período crítico, né? Isso pode se agravar ainda mais. Então, eu queria trazer aqui, dado esse primeiro panorama sobre a detecção da mudança do clima, que, diante dos dados que são apresentados, ela se torna cada vez mais inquestionável. Como que a gente pode trabalhar, né, com essa situação para trazer formas de lidar com o problema? Esse tripé aqui do impacto, adaptação, vulnerabilidade, ele tem sido trabalhado bastante em IPCC, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Ciência e Tecnologia, porque é um ponto de partida para a gente começar a tomar alguma decisão. Eu diria assim que o impacto ele foi bastante trabalhado sei lá, nos últimos 15 anos, eu diria, e se avançou pouco com a adaptação, né? O que eu vejo hoje, assim, o panorama de hoje é que está se voltando muito a atenção para a adaptação e também para a vulnerabilidade, no sentido de já começar a ter ações mesmo, né? Há uma série de iniciativas aí do Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, com o incentivo, né, da produção de planos de adaptação, seja nacional, né, o próprio Ministério do Meio Ambiente está aí à frente da elaboração do Plano Nacional, no caso seria a atualização, né, do Plano Nacional de Adaptação, e está incentivando vários estados também, municípios, para o desenvolvimento dos seus planos ali localmente. Pernambuco está com um processo, né, em andamento para a contratação de uma equipe, um grupo também para o plano de adaptação no estado.
Então, quando a gente fala de impactos, vai olhar tanto para o que já ocorreu como os impactos futuros. Bem, aí, impacto futuro vai ter que trabalhar com os cenários que são produzidos pelo IPCC, né? Pelo IPCC e pelo CEMIP, que fazem as simulações nos modelos climáticos. Para a gente aqui em recursos hídricos, bem, vai ter os impactos diretos da mudança, seja da temperatura e precipitação, né? A gente sabe como isso impacta no ciclo hidrológico das bacias hidrográficas e, por consequência, impactos nos seres humanos, agricultura, plantas e animais. O tipo de material que o IPCC produz é para ter algo desse tipo aqui, né? Então, tem diferentes cenários, com o aumento do aquecimento em 1,5 grau, 2, 4, e como que isso se dá por exemplo, aqui no caso, né, a alteração na precipitação. E, bem, se a gente quer aprofundar essa avaliação, em hidrologia podemos tomar essa precipitação que é alterada e inserir, por exemplo, em modelos que fazem a conversão da chuva em vazão, e daí o impacto, né, consequentemente, seja por exemplo, nos reservatórios de abastecimento, na agricultura, na geração de energia. Então, abre um leque de possibilidades de diferentes impactos, né, nesses diversos setores. Isso a gente vai perceber de forma muito clara, né, como que a água ela é transversal e o impacto, né, da sua alteração é transversal aí nos diversos setores. Então, não é só em recursos hídricos propriamente, né? Depois vai ter os impactos na agricultura, saúde, energia, por ter esse caráter transversal. Então, a adaptação vai fazer esse processo de ajustamento, né, ao clima atual ou esperado, né, e seus efeitos. Se a gente olha aqui para o Nordeste, isso é engraçado, porque a gente sempre falou, né, iniciativas de convívio com a seca. Então, qualquer ação que se faça nesse sentido, né, de convívio com a seca, é uma ação de adaptação. Quando a gente pega as cisternas, né, que foram construídas aí pelo semiárido, isso é um processo de adaptação. E é um processo que a gente pode chamar de não arrependimento, né? São medidas de não arrependimento. Então, numa eventualidade da mudança do clima não vir, né, com a gravidade que se espera, não se perdeu nada, né, com o investimento que foi feito para aquela medida de adaptação, né, porque ela é uma medida de não arrependimento, independente de qualquer coisa, é uma medida necessária. Digamos que isso vale também para outras ações, também aqui no âmbito de recursos hídricos. Eu separei duas, né, você tem duas possibilidades de ações de adaptação em recursos hídricos, por exemplo, com a gestão da demanda, né? Isso pode atacar a redução de perdas, né, dos sistemas de abastecimento, técnicas de reuso da água, aproveitamento de água de chuva, sistema de irrigação eficiente. Então, isso tudo pelo lado da demanda. Se quiser atacar a disponibilidade, vai ter que, né, investir em infraestrutura hídrica, que é o que a gente já faz, né, há bastante tempo. Não vai parar de fazer, não tem como simplesmente abolir, né, essa alternativa, mas não pode esquecer da gestão da demanda. A gestão da demanda ela vai ser essencial para esse balanço hídrico, né, entre demanda e disponibilidade, ficar dentro do tolerável, dentro de valores que não tragam prejuízo para a sociedade. A vulnerabilidade, que seria esse outro elemento, né, desse tripé, ela se junta a a gente vê aqui que uma coisa vai puxando a outra, né? Ela está inserida dentro da avaliação de risco,
que foi proposta pelo IPCC, pelas Nações Unidas, que faz, por meio dessas três componentes, né, o perigo, exposição e a vulnerabilidade propriamente, né, poder chegar ao risco. Então, aqui, o perigo, quando a gente está tratando aqui de água, a gente vai ver que o perigo vai estar muito associado com o excesso de água ou com a escassez de água, né? Então, a inundação, né, a ocorrência de inundação, ela é um elemento que a gente entende como perigo, assim como a ausência, né, a escassez por consequência, o perigo da seca. A exposição, se a gente trazer, vamos ver aqui o caso da inundação. Então, você pode ter a ocorrência de uma inundação, mas ela ocorre numa região que não é ocupada seja pela população, cidade ou uma área agrícola. Então, se não tem nada naquela região, então não tem exposição nenhuma, né? A inundação vai se dar sobre uma região não ocupada economicamente. E a vulnerabilidade vai dar o nível de propensão à ocorrência do dano, né? E a falta de capacidade de lidar com o desastre. E tem aí uma associação, né, muito direta com a adaptação. Então, no caso, novamente, de inundação, a gente pode fazer uma relação, por exemplo, de, ok, ocorreu o evento de chuva, de inundação, isso foi um perigo, ela atingiu uma área ocupada de uma população, uma área urbana, então estava exposta, e ela vai ser mais ou menos vulnerável e muitas vezes relacionada com o nível de renda, né, da população atingida. Então, a população de baixa renda ela vai ser muito mais vulnerável que uma região da cidade de rendas mais elevadas. Daí a gente começa a identificar quem é que está, de fato, né, sofrendo as maiores consequências desses eventos. Quando identifica isso, já sabe onde é que deveria investir, né? Que tipos de ações poderiam ser colocadas aí à mesa para saber lidar, né, com esse problema. Então, eu finalizo aqui com algumas sugestões de certa forma, ferramentas, né, e de dados que a gente poderia lançar a mão para poder lidar com a mudança do clima. Essa aqui é uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, chama Adapta Brasil. Ele é uma plataforma que vai mostrar, né, o risco nos municípios para cada um desses setores que são mostrados aqui. Então, o recorte da plataforma é o recorte municipal. Eu diria assim que os estados ou uma região, né, uma mesorregião, como era antigamente, né, o IBGE adotava, a gente pode até fazer alguma boa avaliação quando envolve vários municípios, porque o maior detalhe está dentro do recorte municipal. Aqui, no caso, precisaria avançar caso a gente quisesse ter um maior detalhamento dentro do município, né? Mas aí, bem, seria um passo adiante. Por enquanto, a gente tem esse recorte municipal com esses setores, né, que recursos hídricos, segurança alimentar, agricultura, energia. A água ela vai estar, pelo menos aqui nesses 4, né? Porque o desastre hidrológico também está totalmente associado com a água. A plataforma vai buscar dados brutos para poder suprir com esses dados, eles vão se transformar em indicadores, né? Para, a partir desses indicadores, gerar cada um daqueles componentes que formam o risco, né? A ameaça climática, que, por exemplo, a seca ou a própria inundação, exposição da população e a vulnerabilidade,
que está relacionada com a capacidade de adaptação para enfrentamento daquele fenômeno, né? Ah, isso aqui é o recorte. Bem, isso a plataforma e o produto ele é nacional, mas aqui está um recorte apenas para o Nordeste, com um índice de risco de impacto para a seca. Aqui já é uma combinação, né, das três componentes: perigo, exposição e vulnerabilidade. A gente vai poder olhar as regiões que têm um risco muito baixo. Aqui, no caso, estaria o oeste do Maranhão, que aqui está no Nordeste, mas é um clima muito próximo do clima da Amazônia, né? Depois aqui eu acho que o oeste da Bahia tem lá o Urucuia, você vai ter, né, grande disponibilidade de água subterrânea, enfim. E no semiárido mesmo é onde estarão, né, as regiões, os municípios com alto risco de impacto para a seca. Aqueles outros setores eles vão funcionar da mesma forma, né? Então, isso aqui é só um exemplo para a seca. Uma rápida passada aqui sobre os dados, né? Então, isso, o grupo de recursos hídricos aqui da UFPE em Recife tem trabalhado com dados, seja de assessoramento remoto ou de modelos climáticos ou modelos de superfície, para poder suprir variáveis como precipitação, umidade do solo e vazão. A gente fez esse estudo aqui para 5 bacias, que permite fazer essa avaliação de propagação de seca, né? Então, não olhar só para a chuva, poder olhar, avançar, né, no sentido de olhar para a chuva e como que essa seca ela avança ao longo do tempo. Depois aqui a umidade do solo e a água e a vazão. A gente vê que aqui faltava a água subterrânea, foi que veio a ideia de trabalhar com água subterrânea também, agora com um modelo de superfície. Na verdade, a gente não simula isso, a gente não roda o modelo, são dados que são disponibilizados, nesse caso aqui, pela NASA, mas que ele usa, por exemplo, dados do satélite GRACE, que é um satélite de gravimétrico, né, que permite estimar a variação total de água no continente e, bem, consegue aqui determinar, né, índices de umidade do solo, água subterrânea e total de água continental. A gente fez para o Nordeste e conseguiu identificar alteração de tendência muito forte, principalmente aqui, né, na década de 2000 para a década de 2010, em todas essas variáveis. E esse mesmo modelo, né, permitiu que a gente calculasse, porque isso foi uma coisa que a gente estava observando, né, a escassez de dados de água subterrânea. E, enfim, conseguimos chegar nessa versão 1, que é uma informação já sobre índice de seca para água subterrânea. Bem, são exemplos de iniciativas, né, que a gente está tendo, mas que, bem, a ideia é sempre expandir, e a gente vê essa relação, né, entre o assessoramento remoto e a mudança do clima. Esse aqui é o caso do Rio Grande do Sul, em que se utilizou um satélite bastante promissor em hidrologia, o Surface Water and Ocean Topography, permite fazer a determinação da área superficial e, ao mesmo tempo, do nível da água. Então, já se aplicou esse satélite para o caso do Rio Grande do Sul com resultados bem promissores. E a nossa ideia é também utilizar essa missão aqui no Nordeste. Bem, obrigado aí pela atenção. Fico à disposição. Ok, Alfredo. Nós que agradecemos, parabéns pela excelente palestra que nos trouxe essa manhã aqui. Já anotei alguns pontos que vão ser interessantes para o nosso debate aqui, de dados que você trouxe. E aí gostaria, então, de passar agora a palavra para o nosso segundo palestrante, o Dr. Robertson Fontes, da APAC. Robertson, fica à vontade.
Fiz o compartilhamento de tela. Está aparecendo aí? Positivo. Pronto, está ótimo. Tá Já tudo jóia, aparece né? aqui, Roberto. Bem, primeiramente eu queria agradecer o convite da organização, do professor Gilson, né? Uma satisfação estar aqui com o professor Alfredo, foi meu professor, de modelagem hidrológica federal, né? E assim, trazer um pouco da visão do governo, né? Assim, trazer um pouco, agradecer até em nome do professor Almir, nosso secretário, da nossa diretora-presidente, Suzana Montenegro, e eu, como já foi apresentado, eu sou gestor de apoio institucional da APAC, então meu cargo é ligado diretamente à diretoria, à diretora-presidente, mas eu trabalho com todas as áreas aqui, com o pessoal da meteorologia, unindo da hidrologia, da outorga, etc. Então, para o tema proposto, como o professor Alfredo falou, ele é muito abrangente, então, e foi muito interessante, só parabenizar a apresentação do professor Alfredo também, porque o que ele trouxe já traz o gancho que o que a PAC faz, né? Então, de mudança climática e pensando como agência de águas e como Estado, governo do Estado, a gente está muito ligado aos desastres naturais, né? Então, nós somos cobrados em cima dos desastres naturais, acima da mudança climática. Se esse desastre, como o professor Alfredo colocou, né, se ele é gerado por uma questão da própria mudança climática ou por outro fator, não importa. Nós estamos aqui na ponta, vamos dizer assim, e aí nós estamos nesse trabalho que é o quê? A estiagem, seca, enxurrada, inundação, alagamentos, vendavais. Então, se tem um vendaval, a PAC informou, a PAC não informou, houve granizo na região do semiárido, houve granizo. Então, os movimentos de massa, erosão nas nossas barreiras. E aí, aqui a gente ainda não tem incêndio florestal, mas também as agências, ou os setores, como o Semadem, que trabalhamos junto também, as trombas d'água. Então, assim, nós estamos muito ligados a desastre. Então, para entender um pouco, eu vou falar um pouco da APAC em si. Então, a APAC, ela por uma lei ordinária de 2010, foi criada a APAC, mas ela veio para atuar nesses seguintes pontos aqui, inicialmente, que é pela lei 12.984, que são os instrumentos da política estadual de recursos hídricos. Então, a APAC é uma agência de água nesse ponto. Então, ela trata dos planos, enquadramentos, outorga, cobrança, sistema de informações, fiscalização e monitoramento. Como água e como clima, aí todos conhecem pela TV, pelas entrevistas, todos os dias estamos dando os informes. Então, pelo nosso monitoramento do clima. Então, a PAC, ela é uma agência de água e de clima no estado de Pernambuco, diferente de outros estados que vocês têm separado. Então, o que é a atuação da APAC em si? Então, vamos pegar por ponto. Ele atua em estudos estratégicos, no monitoramento dos recursos hídricos, na cobrança pelo uso da água, capacitações do sistema integrado de geração de recursos hídricos, na clima e no tempo, com o programa de integração do São Francisco, que é a transposição do São Francisco, desde 2019, fiscalização dos recursos hídricos, revitalização de bacias, enquadramento dos corpos d'água, segurança de barragem, outorga de direito de uso. Tudo isso dentro do escopo da Lei 9433, e dessa lei que eu apresentei anteriormente, estadual, de uma forma de uma gestão participativa. Então, a PAC vem com esse viés, agência de água. Então, dentro de mudança climática, a gente pode falar que é nosso clima e tempo, mas o trabalho da PAC como agência de águas também sofre impacto dessas mudanças, e todo o trabalho da APAC, e aí eu vou começar falando um pouquinho dos estudos estratégicos. Então, a APAC, dentro do estudo estratégico, o primeiro é o Plano Estadual de Recursos Hídricos, que nele se discute a governança do sistema,
a governabilidade dos recursos hídricos, gerenciamento de recursos hídricos, gestão ambiental dos recursos hídricos, e todos eles estão pautados também em cenários de mudança climática. Então, nossos planos, nosso planejamento para a melhor quantidade e qualidade da água no estado de Pernambuco, e a interação de todos os setores, comitês, governo, sociedade civil, eles têm essa visão, né, de trabalhar com isso. Os outros são os planos hidroambientais, que já são focados nas bacias, e aí aqui nós finalizamos 3, um ano passado e 2 esse ano, do Goiânia, Metropolitano do Sul e Norte. Estamos já em execução do Sirinhaém e Pajeú, e em planejamento para atualização do Capibaribe e Pojuca. E qual é a importância disso? É que tudo que o professor Alfredo colocou aí na apresentação dele sobre a questão das mudanças climáticas, sobre vulnerabilidade, sobre a questão dos impactos nos setores, podemos falar recursos hídricos, ele está bem em todos os setores produtivos. Então, a agricultura vai sentir o impacto da mudança climática, como a indústria vai sentir, como a convivência no meio urbano vai sentir, estamos sentindo já, vamos dizer assim, esse impacto. Então, eu trago os planos hidroambientais e o plano estadual como o planejamento para que o Estado como um todo trabalhe com esses impactos, quais são as melhores soluções. Então, como é um plano, ele vai sempre estar se modificando ao longo do seu período de validade, vamos dizer assim. Então, sua margem de 20 anos para cada um deles. Outro ponto, e aí eu trago o enquadramento dos corpos hídricos, porque esses estudos, esses planos, geraram estudos dentro da APAC para enquadramento de corpos hídricos quanto à qualidade. E aí foi logo na abertura, a professora Elizabeth apresentou a questão do polo têxtil, né? A indústria têxtil, qual é o impacto que ela gera. Então, todo o nosso setor produtivo ele gera impactos nos corpos hídricos, e com a mudança climática, com a redução das precipitações, então nós temos as diluições muito menores nos rios. Então, o enquadramento é um ponto importante no país como um todo. Então, a APAC fez esse estudo já a partir de um plano hidroambiental que foi do Ipojuca. Aí eu trago a revitalização das bacias hidrográficas com as janelas para os rios, que é um projeto e um estudo, e um projeto aplicado a partir de um plano hidroambiental que faz com que a população comece a se identificar com os rios, a importância deles, porque geralmente nós estamos sempre de costas para o rio, né? E esse projeto traz uma interação entre as pessoas e o rio, a importância dele para a população. Outro que está em curso, vai terminar em 2025, que hoje nós estamos já em identificação de áreas prioritárias, entrando no projeto portfólio, que é o Plano Estadual de Revitalização de Bacias, que é muito importante esse plano, vem de uma diretriz federal, né, para a segurança hídrica, então, que é a revitalização de bacias. A gente identifica áreas no estado como um todo que precisam passar por uma revitalização e plantios e reflorestamento de áreas nascentes. Então, esse plano trabalha com isso. Outro que está dentro do que até o professor Alfredo falou agora há pouco, que é a questão do enfrentamento da seca ou a convivência com o semiárido, então, que ele até comentou. Estamos já, junto com o Banco Mundial, se não me engano, já na fase de licitação do Plano Estadual de Convivência com o Semiárido, tá? Que ele vem elaborar os diagnósticos meio físico e biótico, cenários de seca, a possibilidade de alternativas de convivência com o território semiárido, definir métodos e diretrizes de estratégia para convivência com o semiárido, tá? E propor programas e projetos para ações estruturantes. Também promover mobilização, então a participação das comunidades, dos povos originários, de toda a população dessas regiões, e assim também estabelecer um mecanismo de monitoramento e avaliação desse plano. E aí a gente entra no nosso monitoramento
hidrometeorológico, pensando em mudança climática, que é a parte de clima e tempo nosso. Então, hoje, a APAC, como agência de monitoramento de recursos do clima, monitoramos 90 reservatórios que sofrem impacto com a seca, e ele é muito importante no período seco anual. Nós temos 189 pluviômetros automáticos, hoje também 31 estações meteorológicas, e monitoramos 34 rios na questão de inundações. Tá? Então, a APAC também, no seu monitoramento hidrometeorológico, trabalha com dados de satélite e radar, da NOAA, da Agência Europeia, e estamos hoje com acompanhamento em tempo real da precipitação, da temperatura e demais dados. E, a partir disso, nós emitimos os avisos meteorológicos, que todos conhecem, está aí nas nossas redes sociais, também está na TV, quase, bem dizer, todos os dias, onde emitimos os alertas, tanto para precipitações elevadas, como também para temperaturas e umidades baixas para o sertão. Então, aqui estão os estados de alerta, né? Estado de observação, atenção e alerta, que apresentamos para a população. Também os avisos hidrológicos no período chuvoso, que são os avisos para aumento da vazão do rio e possíveis inundações. Então, trabalhamos diretamente com a Defesa Civil e demais setores do Estado e da população. E aqui está os avisos hidrológicos, os cards que apresentamos à população, pela mídia social e demais meios de comunicação, TV, etc., que são as cotas de alerta e de inundação, que emitimos toda vez que o nível do rio chega a um nível crítico. Também o protocolo de operações do sistema de controle de cheias, então nossos reservatórios, principalmente no Capibaribe, então nós temos um protocolo que trabalha a operação junto com a Secretaria de Recursos Hídricos, que opera, e a Compesa, os operadores do reservatório, então, para abertura e fechamento, e a questão de todo o processo de inundação de áreas, informe a população. Então, isso é a base, é o nosso sistema de alerta de eventos extremos, de uma forma bem resumida, apresentei para vocês. Então, com esse sistema hoje, de dados, de informações e de equipamentos que a APAC possui e está em previsão de ampliação também, precisa se ampliar, nós sabemos disso. Então, dentro disso, só complementando, estamos ligados ao sistema de alerta do CEMADEM, já que nossas estações de monitoramento de perfil de umidade nos morros está diretamente, nós cuidamos dessas estações aqui junto com o CEMADEM, todo o nosso trabalho com o sistema de alerta para os eventos extremos está ligado ao CEMADEM, o protocolo é igual, que fazemos o monitoramento, emitimos o alerta, então, para nós é a Defesa Civil, estadual e municipal que fazem as articulações e junto com a Secretaria e com os municípios, e aí a Defesa Civil mobiliza e faz a proposta de ação para mitigação, né, ou diminuição dos impactos dos eventos extremos que monitoramos e alertamos. Então, só para um informe aqui, nossos avisos hidrológicos ao longo desde 2019, nessa gestão que eu estou aqui, então, nós tínhamos 22 alertas e no ano passado chegamos a 112 alertas hidrológicos emitidos. Então, vejo o aumento, né? E aí está muito dentro do que já vem se estudando. Então, isso também melhorou muito na PAC pela questão da função do inverno, né? A regularidade do inverno desse período, 2023, e o nosso aumento da rede de monitoramento. Então, veja quanto monitoramento e uma rede bem colocada, numa quantidade que seja bem representativa, nós conseguimos melhorar nossos alertas nesses eventos extremos. Então, dentro disso, então, todo ano, então, nossa equipe da Gerência de Monitoramento e Mudanças Climáticas, né, de Clima e Mudanças Climáticas, fazem a operação inverno e de estiagem. Então,
é feito reuniões com prefeituras, governo do estado, setores do governo, defesa civil, onde se é apresentado já os informes climáticos e como vai ocorrer próximos 3 meses. Então, quais são as ações que devem ser tomadas? Então, é feita uma reunião sempre para as ações da operação de inverno e o período seco, o período de estiagem. Dentro disso, nós temos os nossos produtos hidrometeorológicos, e aí que mensalmente estamos emitindo. Então, nós temos os avisos meteorológicos, os avisos hidrológicos, somente no período mais de chuva, e os meteorológicos ao ano todo. O boletim climático completo, os informes climáticos, que trabalha com o trimestral, o monitor de secas, a nossa agrometeorologia também, e nossos boletins diários, tanto pluviométricos, dos reservatórios e de rios. Aqui são alguns produtos aí da meteorologia, então aqui está o mapa da previsão diária, aqui o que já apresentei, os avisos de umidade e de precipitação, as tendências para os próximos 4 dias. Também, dentro da agrometeorologia, trabalhamos com os satélites europeu, com o SAR, né, apresentando a fração de cobertura vegetal mensalmente, a partir do produto gerado pelo SAR, da Agência Europeia, que traz uma comparação do que está acontecendo com a vegetação diante da seca, do nosso monitor de seca. Aqui é o nosso monitor de seca, que é nacional, junto com a Agência Nacional de Águas, e aí fazemos um recorte para Pernambuco, e mensalmente é feita a reunião. Então, nossa equipe da meteorologia, nossos meteorologistas participam, tanto a nível do Nordeste, quanto a nível nacional, nas discussões de como está se propagando a seca em todo o país. Aqui é só mostrando mais o monitor de secas. Então, a classificação que é feita dentro do monitor, quando ela é seca fraca, moderada, grave ou extrema, ou excepcional. Então, é quando nós temos a seca fraca, os déficits hídricos são menores, então não tem muito dano em si a vegetação, a produção. Já a moderada, você já tem danos a culturas, pastagens, os córregos reduzem suas vazões, então você já tem restrição do uso da água. Na mais grave, aí você já tem escassez de água e as restrições são maiores. A seca extrema, já existe perda de cultura, pastagem, etc. Então, e é generalizada. E a seca excepcional, que aí você já tem uma redução muito grande dos reservatórios, os córregos estão secos e a situação se torna de emergência. Aqui também fazemos um monitoramento da qualidade de água, junto com a ANA, e isso é muito importante. Nós trabalhamos hoje com a Secretaria de Saúde, porque identificamos o quê? O nível de cianotoxina muito elevado no reservatório, principalmente no período mais seco. Então, interditamos já reservatórios para uso da população, tanto para irrigação como para uso de abastecimento, pelo nível elevado de cianotoxinas. Então, é feito um trabalho junto com a Secretaria de Saúde, com Vigiágua, a APAC. Então, esse monitoramento de qualidade de água é um monitoramento ligado ao CONAMA, e trabalhando junto com a Secretaria de Saúde, eles já indicam outras variáveis para a interdição. Então, é um trabalho em conjunto hoje. E aí estão nossos informes climáticos, que aí já tem nosso setor de oceanografia aqui na APAC, que já vem iniciando, que trabalhamos também com as previsões em cima da temperatura do oceano para os modelos, nossos modelos climáticos de tempo, né, também. E aí o nosso geoportal, o CIR, que está sendo lançado por módulos, estamos com a outorga, já estamos com o nosso monitoramento todo no Sistema de Informação de Recursos Hídricos, e nós estamos de módulo a módulo colocando ele, e já estamos começando a trabalhar a disponibilização de dados
através dele para a população em si, principalmente os dados meteorológicos, tá? E hidrológicos. E o nosso geoportal, que hoje está em funcionamento, hoje apresenta os produtos ligados ao monitoramento dos reservatórios em si, da precipitação. E daqui para janeiro a gente já está com outros produtos no geoportal para atendimento à população, prefeituras e demais. Bem, isso só foi uma forma resumida das ações da APAC que estão ligadas às mudanças climáticas, então o nosso operacional, né? E agora eu vou tratar um pouco das ações do governo em si, e em que elas impactam, né? Referente às ações do governo para os recursos hídricos e mudança climática. Então, uma é a questão da segurança hídrica. Então, é Pernambuco, junto com o governo federal, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que aí está sendo aportado mais 2,2 milhões, vai atender 2,2 milhões de pessoas, então são 23 milhões para o ramal do Agreste, tá? Que aí é o ramal ligado ao o projeto de integração do Rio São Francisco, que, como segurança hídrica, aportou em 2024 aí para Pernambuco, 2023 e 2024, mais de 139 milhões de metros cúbicos, tá? Então, hoje o São Francisco hoje é segurança hídrica para o estado de Pernambuco, Paraíba, Ceará. E Pernambuco, vocês veem que é significativo, e olha que não chegamos nas vazões máximas, mas vamos chegar outorgada para Pernambuco, já que com o investimento na ramal do Agreste, toda essa vazão vai ser consumida pela necessidade que temos, pelo déficit hídrico que temos no estado. Outro projeto que visa a segurança hídrica no estado é o projeto de saneamento rural, o PROSAR, tá? Que é um investimento do Banco Mundial de 600 milhões para atendimento de 1,2 milhão de pessoas em 106 municípios de Pernambuco. Então, esse investimento é para infraestrutura e atendimento em cima dos nossos CISARs, né, que são os sistemas de abastecimento rural, Sistema Integrado de Abastecimento Rural, que o governo do estado vem trabalhando para diminuir, vamos dizer assim, o déficit de atendimento que se tem na zona rural por saneamento básico. E aí, trazendo nesse viés de mudanças climáticas e também com o trabalho da nossa Secretaria de Meio Ambiente, que é o PERMEI, que é o Plano Pernambucano de Mudança Econômica e Ecológica. Então, ele vem com a questão da gestão ambiental. A gente sabe que uma produção de baixo carbono, um trabalho de todos os setores, protegendo os ecossistemas, ele tende a reduzir ou, em certo ponto, mitigar a emissão de carbono na atmosfera, isso, assim, diminuindo os impactos da mudança climática. Então, ele vem com um foco de atuação para a indústria sustentável, transição energética, ativos ambientais no mercado de carbono, agricultura familiar resiliente, educação técnica, pesquisa, desenvolvimento e inovação nessas áreas, um governo sustentável e Noronha sustentável. Então, todos esses projetos, esses planos vêm com um viés bem ambiental. Outro é o Sertão Vivo, que vem para ajudar 75 mil famílias agricultoras, então, do sertão de Pernambuco. Então, é um investimento para uma melhor produção, uma produção mais sustentável, para diminuir a vulnerabilidade social, climática, hídrica e alimentar dessas regiões. E o nosso projeto mais atual do governo do estado, que é Águas de Pernambuco, que a governadora lançou no final desse mês, de outubro, que trabalha com o eixo de segurança hídrica, abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e saneamento rural, esses eixos, e é um investimento de 6,1 bilhões para essa área. Então, pensando na segurança hídrica, é um investimento de 959,4 milhões, tá? Onde a Secretaria de Recursos Hídricos vai aportar na construção de novas barragens. Barragens essas que vocês já conhecem, que
vão para a retenção de cheias, mas como Pernambuco tem um déficit hídrico muito grande, elas não são só para retenção ou controle de cheias, mas também para a segurança hídrica, para novas construções de adutoras e, assim, atendimento a uma maior população e diminuindo o racionamento de períodos secos. E também a ação de recuperações em muitas barragens nossas do estado e para a construção de infraestruturas hídricas. Okay? Então, o que eu apresentei para vocês é mais ou menos o que a PAC faz e o que o governo do estado hoje está fazendo, de uma forma bem resumida, já que a gente passaria, bem dizer, a manhã inteira aqui conversando com vocês sobre a PAC, sobre as ações mais centralizadas, sobre nossa outorga coletiva que visa regularizar os usuários nos reservatórios do interior que passam, que são os que mais sofrem com os extremos climáticos, principalmente nas secas prolongadas, com a redução dos volumes, e aí você tem vários conflitos referentes ao uso dessa água. E então, trabalhamos hoje com a regularização desses usuários. Estamos hoje no plano hidroambiental do Pajeú, a maior bacia hidrográfica que fica na região semiárida do estado, onde vai ser discutido com a população na gestão participativa todo o trabalho para melhoria e segurança hídrica, quanto quantidade e qualidade da água e as ações. Tá? Então, é isso que eu trouxe para vocês. Eu queria agradecer a oportunidade e estamos aqui para questionamentos, dúvidas e até um bate-papo aí para o Alfredo, com o Gilson e demais participantes. Ok, Robertson. Muito obrigado pela sua apresentação. Parabéns. Trouxe dados realmente que vão nos facilitar aqui, abrir um pouco do debate. São 10h31, então a gente tem aí uns 15 minutinhos reservados para debates e para perguntas. Gostaria de dizer que o pessoal que queira fazer pergunta de forma, usando o áudio, né, só levantar a mãozinha aí para a gente identificar. E pode também usar aqui o chat. Vou pedir ajuda aí dos meus universitários para me ajudar aí no chat também. E queria, na condição de debatedor aqui, de mediador, né, reservei aqui 2 perguntas já importantes, tanto para o professor Alfredo, no primeiro momento, e depois mais 2 perguntas para o professor Robertson, né, nosso representante da PAC. Então, dentro das informações que o professor Alfredo trouxe, né, sobre impacto, adaptação e vulnerabilidade, né, eu queria começar perguntando qual é o impacto, né, ou qual é, vamos dizer, o desserviço que a gente enxerga hoje no Brasil a partir dessa questão da criação da autoridade climática, né? Foi uma promessa de campanha do governo que está aí, né? Há uma série de discussões sobre a criação dessa autoridade climática, onde ela vai ficar, se vai ficar no Ministério do Meio Ambiente, se vai ficar no Gabinete Civil. Houve alguns atropelos dentro do Congresso Nacional que retardaram, né, a criação da autoridade, diante desses problemas todos que aconteceram no Rio Grande do Sul e na Amazônia, né, as questões das secas. Então, o governo veio e trouxe uma informação que iria criar a autoridade. Então, eu queria saber de Alfredo o que é que ele pensa sobre essa autoridade climática e por que essa dificuldade, né, de criação de um instrumento tão importante no momento que a gente está vivendo eventos extremos. Sim. Engraçado que isso acabou surgindo, né, ressurgindo, né, porque isso tinha sido discutido, acho que na campanha mesmo do Lula, né, para né, colocar esse papel aí, essa posição. Aí você vê que o negócio não foi adiante, né, logo no primeiro ano, e só ressurgiu diante da tragédia. Esse é que é o problema, porque e depois que que o nível da água desce, as coisas também vão embora, né? As promessas e aquilo que foi prometido acabam indo embora também. E acho que é o que está acontecendo, viu, Gilson? Tá entrando aí no esquecimento novamente, porque, né, o pior tese já passou e não se fala muito mais nisso. Um problema que eu vejo nisso aí é você criar um cargo, né, uma função que, no fim das contas, é uma rainha da Inglaterra, digamos, que
que não consegue, né, tocar adiante aquilo que de fato é necessário. Eu confesso que não tenho muita informação, por exemplo, de outros países que tenham adotado isso. E se funcionou, né? E como é que se deu esse processo. É bem provável que Marina tenha bem, pego isso, tenha identificado isso em algum outro país com alguma experiência do tipo. Mas, em resumo, a minha preocupação é se de fato vai ter poder, né, para tomar as decisões necessárias. Porque se isso, por exemplo, for para a Casa Civil, sinceramente, eu acho que não vai rolar nada de importante, não. Aí vai ser muito mais para cumprir aí uma promessa, né, foi feito lá atrás. Mas Ok, não tenho muito mais informação, não. ok, Alfredo. Bom, e ainda continuando aqui nessa sua apresentação em que você falou sobre detecção, né? Falou sobre a questão da desertificação, trouxe aí essa tríade do impacto, né? Adaptação e vulnerabilidade, né? Eu queria que você nos dissesse assim essa descoberta científica recentemente, né? Do aparecimento de uma região árida no Nordeste, né? Lá no centro da Bahia, temos nossos colegas baianos aqui, no centro-norte da Bahia, especificamente na cidade de Xorroxó, né? E que inclui agora uma nova variável, né? Que a gente não trabalhava dentro do Nordeste, que é a região árida. A gente sempre trabalhou como semiárido, né? Eu queria Sim, saber a sim. sua opinião sobre isso. Rapaz, isso foi um relatório do CEMADEM, né? Eu não consegui ler esse relatório ainda, mas, enfim, o que a minha curiosidade é se não existe aí uma dinâmica que vai fazer com que uma região ela entre e saia dessa classificação, a depender do recorte que você faça. Por exemplo, de precipitação ou dos dados de evapotranspiração. Porque se a gente olha aqui para essa década de 2010, ela foi muito desfavorável ao Nordeste, né? Em termos hidrológicos, precipitação abaixo da média histórica. Inclusive, esse dado aí do IPCC que eu mostrei, eles pegam exatamente essa década de 2010 e compara com a década de 50. É, eu teria um pouco mais de cuidado para sacramentar que essa região, de fato, ela é árida, principalmente por causa da década de 2010, que ela foi muito abaixo e pode ter, de alguma forma, influenciado, né, no resultado final. Não estou aqui questionando o trabalho de ninguém, eu não preciso nem dizer a competência que o CEMADEM tem para fazer esses estudos, mas eu só colocaria digamos, um cuidado adicional para esperar um pouco mais, com mais dados, para saber se de fato a gente pode, né, chegar e concluir que essa região é definitivamente árida. Uma vez concluindo isso, só reforça a necessidade de ações, né? Principalmente de ações de adaptação. E aí é um novo nicho, né, para se trabalhar, porque, como você disse, a gente lida com semiárido. É um semiárido bem particular, né? É diferente de outros semiáridos do mundo. E quando eu falo em particular, ele tem características que o tornam mais impactante, né? Mais difícil de conviver com ele. E aí, se a gente vai para um estágio adiante, né, de aridez, só vai intensificar o problema e, bem, buscar ferramentas. Porque, inclusive, os profissionais, né? Se a gente pegar aqui, bem, enfim, pesquisadores, as agências de água no estado e tudo mais, isso é novo para todo mundo. Então, é um desafio a mais que vai ser colocado. Ok, Alfredo. Vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Sim, Sim. Porque a minha internet caiu, eu estou aqui pelo celular agora, mas gostaria de passar aí
a pergunta para Robertson, né? É sempre que a gente vê esses instrumentos, parabenizar a PAC aí pelo trabalho, né, magnífico que vem fazendo no nosso estado, né, à frente da professora Suzana Montenegro e o nosso livre professor Michelino na Secretaria de Recursos Hídricos, né? Mas sempre quando a gente vê os instrumentos que a PAC apresenta, né, como enquadramento dos corpos d'água, enfim, sempre vem a pergunta, né, sobre a questão da cobrança do uso de água, né? Como é que está essa situação hoje dentro da PAC? Porque também é um instrumento importantíssimo para a adaptação e enfrentamento das mudanças climáticas. Então, queria que o Robertson nos desse notícias, né, de como é que está essa situação. Veja só, eu ia até apresentar o histórico da cobrança, mas como você me disse que eu tinha 20 minutos, né? Eu retirei até da apresentação, mas vou tentar responder a pergunta. Então, o que é que acontece hoje? Nos últimos, acho que desde 2015, 2016, a APAC vem trabalhando no estudo, né, e desenvolvimento da cobrança a nível do Estado. E esse estudo foi apresentado, foram feitas diversas reuniões ao longo, como eu posso dizer, ao longo de toda a região de Pernambuco, tá? E o que foi que aconteceu com isso? Então, foi proposto, isso foi colocado para o Conselho de Recursos Hídricos da época, e do Conselho a gente está esperando que seja enviado para o governo do Estado para que haja a aprovação vamos dizer, da cobrança. Isso está na secretaria também, nesse momento, já para uma reanálise, já que esse estudo é um pouco, vamos dizer assim, desde a época de 2015, 2016, 2017, que vem sendo trabalhado, então ele está passando por uma atualização dentro da Secretaria de Recursos Hídricos, junto com a APAC, com o setor de cobrança e outorga, para ser colocado, provavelmente, para o Conselho e ser proposto ao governo do Estado, tá? Então, estamos, como a APAC, também aguardando, porque isso já passou da APAC agora, está a nível de Secretaria e Governo do Estado e Conselho Estadual de Recursos Hídricos. A APAC fez sua parte dentro do que lhe cabia, agora é aguardar, e aí é um trabalho que vem dos entes, né, do sistema estadual de recursos hídricos, a participação deles dentro do Conselho e dos demais setores do Estado para que essa cobrança venha a ser efetivada junto ao governo, junto e melhorar mais a informação, porque o que eu sinto dentro dos comitês ou dentro de reuniões de conselho de usuários é que as pessoas acreditam que é mais a cobrança pelo uso da água é uma tarifa como a Compese, não é isso. Então, está se trabalhando também a nível desses de conselhos e comitês para informar a população e os setores, que foi informado no primeiro trabalho que foi feito da cobrança, mas precisa se reforçar que é uma taxa que vai reverter para a própria bacia, para a manutenção da qualidade e quantidade. E aí eu pego o gancho dessa sua pergunta e convido a todos os estudantes, a quem assistir a participarem dos planos, da formatação dos planos e acompanharem os planos junto à agência, os planos de bacia, o Plano Estadual de Recursos Hídricos, que eles contemplam metas e ações que não é só da agência, ele não é da APAC, é do comitê, é da bacia, como o plano é do Estado, não é da APAC. A APAC desenvolveu ele junto, ela foi, vamos dizer, o agente que desenvolveu o projeto para a construção, mas isso é um plano do Estado, os planos são das bacias, então a participação das universidades, a participação dos setores econômicos para cobrar, para estar junto na implantação e até discussão na melhoria dos instrumentos e dos projetos e das propostas colocadas nesse plano para que cheguemos a isso. E uma dessas é a cobrança que em todos os nossos planos ambientais vem reforçando e os atores principais que estão ligados a ela estão descritos nos nossos planos. Muito bom, Robertson. Excelente saber essas notícias, né? Que a gente em sala de aula sempre reforça essa importância, a necessidade de a gente finalmente estabelecer a cobrança de uso de água. Eu acho que é fundamental para a gente garantir segurança hídrica, né? Adaptação às mudanças climáticas, como disse o professor Alfredo, que falou de demanda aí, né? De controle de demanda, né?
Eu, particularmente, estando aqui em Caruaru, na região do polo de confecções, que consome, como disse Beth, né, 100 litros de peças, né, por peça, é uma responsabilidade muito grande, né? Eu costumo dizer e brincar muito com os donos lá de lavanderias, né? E eles gostam dessa minha comparação. Se um ET descesse aqui no Nordeste e olhasse aquela cidade de Toritama, ele ia dizer: o que é que essas lavanderias estão fazendo aqui, né? É uma cidade que não tem água e tem instalado lá uma indústria hidrointensiva, né? Com uma voracidade pelo uso da água enorme, e eu acho que a outorga de água vai trazer um certo equilíbrio aí nessa relação. Então, importante saber que a APAC fez seu trabalho, que agora está a nível, né, de conselho, e a gente vai aqui, enquanto universidade, viu, Roberto? Eu tenho a certeza, vamos continuar trabalhando e incentivando nossos alunos a participar de alguma forma para fortalecer essa ferramenta tão importante que é o pagamento, a cobrança de água, né? Bom, E temos só aqui complementando, ainda... professor, bem Pois rápido, não, professor, só complementando essa pois sua não, fala, por favor. é muito importante a ação de vocês, principalmente na pesquisa e junto à APAC, porque a APAC lançou editais junto à FACEP até para a gestão de recursos hídricos, que tem alguns grupos de pesquisa da Federal Rural. Então, eu acho que é esse trabalho em conjunto, o trabalho da universidade, dos futuros engenheiros não só engenheiros, porque a gente está falando de engenheiros, mas biólogos e todos os setores, geógrafos, não importa, porque a gente está vendo que os recursos hídricos não é uma coisa só da engenharia ou da engenharia ambiental, mas é de um contexto geral, né? E aí você envolve vários setores, ele é multidisciplinar. Então, quanto mais a gente fortalecer essa união do trabalho de vocês, da pesquisa, da inovação, para trazer um fortalecimento para a gestão, tá? A gestão corre num passo um pouco diferente, é natural. Até a primeira pergunta ao professor Alfredo já consta isso, né? Dessas criações de setores que vão trabalhar com clima dentro de nível federal e vão pensar a nível estadual, mas é a contribuição e o trabalho de vocês, essa importância desse trabalho junto ao Estado, junto aos setores, para a gente conseguir avançar mais. Ótimo, Roberto. Conta aqui com a gente, né? Especificamente com o nosso programa aí, o Prof. Água, que eu e o Alfredo estamos à frente e sempre trazendo oportunidades de nossos engenheiros aí poderem fazer uma capacitação continuada e, de alguma forma, colaborarem, né? As diversas dissertações que saem do programa colaboram sempre e dialogam sempre com pautas da ANA, com pautas da APAC. Eu acho que esse é o trabalho que a universidade pode contribuir. Bom, eu vou pedir aqui uma licencinha aos nossos organizadores para deixar aí uns 3 minutinhos. São 10h47, né? A gente deveria terminar 10h45, mas vou deixar mais 3 minutinhos para que alguém do público, né, que está excelente, parabéns, 86 pessoas na sala, significa dizer que água e mudanças climáticas é um tema que atrai muita gente, então quero agradecer a quantidade de pessoas na sala, agora 87, né? Queiram fazer alguma pergunta aos nossos dois palestrantes, por favor, fiquem à vontade, né? Porque aí a gente faz o encerramento e já os convido para a próxima mesa redonda. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mão ou escrever aqui no chat. Temos aqui, na verdade, um comentário, né, do Carlos, do Rio Grande do Sul. Né? Alguns comitês aprovaram e está na pressão para o governo do Estado regulamentar uma agência. Aliás, a lei aqui é de 1995 e somente agora esses comitês dos Sinos, Gravataí, aprovaram, né, como deve ser o trâmite valores. Então, é mais ou menos nessa ideia, né, Carlos, que Alfredo falou, né? Quando o caos acontece, quando o acidente acontece, aí todo mundo se lembra de agência regulatória, se lembra de autoridade climática, né, se lembra de avisos, mas tão logo as águas baixam ou a chuva volta na seca, aí de novo essa coisa fica esfria um pouquinho, como está acontecendo. Bom, então, vou aqui começar já a agradecer, né? Primeiramente ao professor Alfredo Ribeiro, que aceitou de pronto o nosso convite para debater, trouxe informações importantíssimas, Alfredo. Muito obrigado pela sua participação. Agradecer ao meu amigo Robertson, que foi mais ainda aos 45 minutos do segundo tempo. Né? A gente informou que o professor Almir não pôde participar por alguns problemas de saúde que ele está, mas já está se restabelecendo.
e o Robertson aí topou de cara para vir fazer, né, essa apresentação para a gente, tão importante da nossa agência, a PAC, né, que a gente tem um carinho muito grande pelo trabalho que ela vem fazendo, né, e desejar aí a todos, né, um excelente workshop, né, que vocês possam continuar aqui com a gente. Vou passar, então, a palavra para a nossa coordenadora, a professora Elizabeth, para ela fazer o fechamento aqui da nossa mesa redonda e convidá-los, né, para a próxima mesa redonda. Tá? Então, muito obrigado, pessoal. Agradeço ao pessoal que ficou aí na retaguarda, né, os alunos, nosso amigo aí, Paulo, que está gravando, e agora dando tudo certo no nosso workshop. Então, passa aí para a Elizabeth. Obrigada aos professores, foi excelente. E eu gostaria de saber se o Carlos, que vai mediar a próxima mesa redonda, se está aqui, é Carlos? Que aí ele vai fazer a introdução. Pronto, Carlos. Ótimo, pronto. Agradeço, então, aí, Alfredo. Eu que agradeço. Muito obrigado aí pela oportunidade. Boa continuação de evento para vocês. E Roberto também. Parabéns aí. Foi excelente. Obrigado. Obrigada, Estamos gente. à disposição. Que precisar da PAC, estamos aqui, tá? E bom evento para todos. É bom Obrigado, saber, realmente. Então, professor Carlos, eu vou passar a palavra, então, para você Mas faltam apresentar. 10 minutos ainda, né?